faith is always magic in the air. Olá, queridos amigos do programa Aurélio Decker Repórter. Um prazer estar com vocês de novo, semanalmente. Já faz mais de 10 anos, hein? Que coisa impressionante, que bom isso, né? Essa companhia de vocês aí há mais de uma década, talvez 12 anos já. Nós estamos juntos com reportagens, com entrevistas, arranjo encrenca de montão, mas também a gente pode enaltecer coisas importantes que tem na cidade, apresentar informações de utilidade, trazer temas que sejam do interesse, seja naquele momento ou mais depois, ou alertando coisas que venham por aí pela frente. E agora eu tenho o prazer de receber, hoje à noite, porque nós estamos no Outubro Rosa, ok? Há alguns anos, há uns 4 ou 5 anos que eu sou um voluntário para esse trabalho, porque eu admiro muito esse pessoal. Claro, tem a Liga, tem várias mãos dadas e tal, mas o pessoal do Vida Rosa, Choque, que faz, e depois o Bazar Rosa Choque, eu sou muito fã desse trabalho. É um trabalho aguerrido, é um trabalho de fôlego que fazem todos os anos e beneficiam um monte de gente que não tem recursos para fazer os exames, porque nós estamos falando do câncer de mama. Então, recebo Berlise Anchal, que é psicóloga, e a doutora Raquel Santos. Ai, desculpe, Gabriela, eu encontrei Raquel aqui na frente. Desculpe, doutora Gabriela, que já esteve aqui, já nos outros programas, já entrevistamos ela também durante o bazar, lá no centro e tal, no prédio da Terra Mar. Então, a doutora Gabriela, perdão. Estão aqui, ela é mastologista, e o que vamos tratar? Né? O câncer de mama. Sim, mas o enfoque que eu pedi para elas, sugeri, e elas concordam, elas acham que é relevante. Assim, pandemia. Vamos de novo. O que houve? Represamento. O quê? As pessoas, muitas pararam de fazer até o próprio toque, né, das mamas, para ver se tem alguma coisa do câncer, para atender aquela premissa de que o câncer detectado com precocidade, quanto maior, melhor, ele tem cura de até 95%, que é um número excepcional a ser comemorado. Agora, na pandemia, vocês lembram bem, mas eu não vou lá no consultório, que ele está assim, o centro clínico, o elevador está lotado, e eu não vou sair, eu não vou me expor, porque a Covid, a gente tinha mais medo da Covid do que de qualquer outra coisa, vamos reconhecer isso. Eu, pelo menos, passei isso, e vários amigos meus e amigas também tiveram essa coisa. Nós não podemos pegar Covid, o resto a gente dá um jeito de tal. Então, aí, aconteceu em outras áreas também da medicina, mas no câncer de mama, é um dos temas. Os homens também deixaram o câncer de próstata de lado, mas o câncer de mama no lado feminino teria sido, sim, a causa maior de vou fazer o exame mais para frente, eu não quero pegar Covid, não vou sair na rua, vou ficar dentro de casa, vou me cuidar, patati, patatá. Agora os médicos, temos 4 meses para cá, insistentemente eles têm dito, não vamos agora continuar com isso. Quem parou de fazer o tratamento deve reiniciar, mas primeiro vai ver o que está acontecendo, em que estágio já ficou, houve evolução, não houve, tem que ir no médico, tem que buscar tratamento. E quem não fez ainda o exame inicial, eu acho que estou com nódulo, mas eu não tenho muita certeza, e aí a pessoa vai deixando, e vai deixando, e vai deixando, e o tempo vai passando. O câncer não quer saber de mês, outubro isso, novembro aquilo, dezembro não sei o quê. O câncer é o câncer, ele vai cumprir aquele caminho traçado lá, sei eu por quê, tomara que... não tem nada de bom para se comentar sobre isso. Vamos lá. A hora é de recuperar um certo tempo perdido. Vocês concordam que houve uma perda de tempo mesmo? Vamos começar, peço a permissão para a Berlise para começar contigo. A senhora mastologista, a senhora constatou na prática que houve isso? Um certo, não é um descuido, nem um relaxamento, né, mas uma opção. Eu tenho mais medo do Covid, né? Então. Sim. Boa noite, Seja então. Obrigada pelo convite, né? Sempre muito bom, eu acho, trazer informação, né? Poder falar sobre o assunto. Como tu mesmo falaste, a gente tem que lembrar o ano inteiro do assunto,
né? Mas realmente outubro chama mais atenção e é onde a gente realmente fala mais. As pessoas muitas vezes lembram que ainda não fizeram os exames de rotina naquele ano, né? Então acho que serve também como lembrete. Infelizmente, a gente vê na prática, assim, do consultório, que muitas mulheres deixaram de fazer sua rotina nesses 2 anos de pandemia. E a gente vê também casos mais avançados chegando, né? Justamente por essa falta de fazer a rotina não ser percebido antes. Então, a gente tem visto doenças mais avançadas, infelizmente, né? Um percentual de doenças mais avançadas que talvez se a gente tivesse pego há 2 anos atrás, pegariam lesões menores, né? Então, infelizmente, sim, tem um reflexo da pandemia agora nessa situação. Claro que foi um período muito difícil. As pessoas não sabiam se faziam ou não, saíam, o risco de pegar Covid, e não se sabia qual era a melhor opção, e talvez até alguns, nós médicos também no início da pandemia, eu acho que foi tudo muito novo e a gente talvez se perdeu não, mas orientou, talvez, vamos segurar um pouco, mas esse um pouco se postergou e as pessoas realmente deixaram de fazer a rotina. Mas de parte dos médicos, por exemplo, no seu caso e outros que a senhora tem o conhecimento, os médicos não estavam nessa, né, de reduzir a carga de trabalho em função do risco. Não, eu não parei, eu acho que se parei uma semana, não cheguei a parar uma semana de trabalhar, muito no início, assim, realmente em nenhum momento a gente fechou o atendimento, nada, só que muitas pacientes não vinham, né, não procuravam o atendimento, mas eu diria assim, eu não tive, foi diminuído sim o atendimento, mas por falta da procura, mas não porque nós não oferecemos aquele atendimento. Elise, seja bem-vinda. Como é que do ponto de vista da psicologia, como é que é esse comportamento? Os homens são mais, ao que tu saiba, mais descuidados ou as mulheres? A gente sabe que vocês têm mais coragem, vocês suportam mais as dores, tudo. Vocês são mais competentes. Nós ficamos 1000 anos falando que o homem era o sexo forte, é mentira. Então, agora, como é que do ponto de vista vamos dizer, a atitude do ponto de vista da visão psicológica, o homem vamos dizer, o mais pronto para... não, eu vou deixar isso para uma outra hora, do que a mulher ou não? Ou há uma semelhança de conduta? Vamos por partes. Boa noite. É sempre uma ótima oportunidade da gente conversar e se comunicar com a nossa comunidade. Eu acho que isso é muito importante. Muito obrigada, então, pelo convite. Eu penso assim, a mulher é mais sensível. Desde sempre, isso acho que faz parte do feminino. Mas o homem também tem a sua sensibilidade. Muitas vezes, eu acho que assim tem uma questão até de tanto tempo, eu acho que a gente vem dizendo que o homem precisa ser mais machista, né? Isso é cultural, né? Porque, na verdade, os dois têm os mesmos sentimentos, as mesmas condições de sentimentos. Mas, culturalmente, foi dito que a mulher é mais sensível, que o homem precisa bancar e segurar a sua dor, né? E muito por isso, talvez, ele não procure a ajuda ou postergue ou deixe para a esposa ou para a companheira ou para as pessoas que estão ao seu redor cuidarem da sua saúde, né? Muitas vezes eles deixam para outras pessoas. Mas eu acho que assim, a gente precisa pensar que o ser humano, né, de modo geral, também pensa nessa questão da postergação. Até agora essa pandemia veio para mostrar mais isso ainda, né? Muita gente se escondeu atrás disso e não foi procurar ajuda. Mas eu vejo assim, homens e mulheres podem e devem cuidar de si. Mas aquela figura o chefe da família, isso já está em desuso, não tem mais a história de chefe da família. Sim, a mulher exerce uma função. No caso do câncer de próstata, e eu não sou médico, mas eu sou repórter e faço muitas entrevistas, então eu percebo e falo com muita gente sobre o assunto. Então, eu percebo assim, a minha mulher marcou hora para mim lá para fazer agora o câncer de mama, o PSA.
Ah, tua mulher marcou para ti? Aham. Porque tu não ia, eu não. Por isso que eu Eu estou não dizendo. quero descobrir assim, o que eu não sim, sei né, se eu tenho. ainda muitos homens deixam, né, para suas esposas essa questão, né? Na verdade, a condição de saúde é de cada um e cada um deveria de tomar conta da De si sua próprio, pelo saúde. menos. Sim. Isso. Tá, mas existe isso, que vocês Ainda têm um tem. encargo adicional. Eu penso que ainda assim também é cultural, né? E também eu acho que é do funcionamento de cada família. Mas vocês têm uma coisa que desde criança, tenho uma irmã ainda, tenho duas, tinha três irmãs, elas cuidavam ou das bonecas, ou cuidavam disso, ou cuidavam do gatinho mais Também. do que nós, a gurizada, três irmãos, e correndo de um lado para o outro. Sim. Então, eu observava isso. Né? Também é uma questão cultural, né? Sim, a mulher tem no seu âmago a questão da maternidade, né? Então, ela faz a maternidade não só com os seus filhos, mas com as pessoas isso é que uma estão proteção ao ampla, seu tu acha redor. que é uma proteção eu creio que sim, ampla? eu creio que sim. Que né? abrange os Eu creio animaizinhos, que as sim. plantas. Sensível, mas eu volto a dizer, eu sou muito da questão assim, ó, isso pode ser do homem e da mulher. A questão da proteção e a questão dos cuidados. Talvez a gente tenha ainda as questões culturais que perpassam tudo isso. Mas eu sou muito de dizer assim, os dois têm essas condições, tanto de proteção quanto de pensar que temos que ter os cuidados. Doutora Santos, concorda? Acha que esse é a avaliação ou acha que há uma diferença? É que eu acho que culturalmente já está mais assim fixado, digamos assim, essa coisa da mulher fazer sua revisão anual, assim, né? A gente já tem o hábito de ir no ginecologista, já é uma coisa que culturalmente já é mais padrão, né? Então, o homem parece que tem mais preconceito nessa coisa de prevenção, né? Parece que deixa para ir só quando está se sentindo Tá alguma doendo coisa. muito. Então, assim, a mulher já tem essa coisa, não, tem que ir lá todo ano no meu ginecologista, então acho que já tem culturalmente isso, né? Uma curiosidade que eu tenho há bastante tempo e nas oportunidades anteriores com entrevistas com vocês, nunca perguntei, vou perguntar agora. Não é nenhuma pegadinha, não. É a questão da terceira idade. Eu morei 3 anos e meio, talvez, no Sinfonia, que foi um lançamento, uma coisa nova, que um hotel, né, um serviço de hotelaria, abrigando pessoas da terceira idade, homens e mulheres. E quando eu morei lá, no período que eu estive lá, tinha sempre em torno entre 55 e 65 pessoas. Mais ou menos metade homens, metade mulheres. Agora, o que eu percebi, por exemplo, Outubro Rosa, eu ajudava lá na decoração, vamos fazer as coisas e tal, porque já andava conversando com vocês. E o Novembro Azul, vamos fazer por causa do Padoim, que era meu amigo, que é meu amigo e tal, a gente fazia e eu participava. Agora, nos encontros, por exemplo, da arte-terapia, que era um encontro que reunia, entre outras atividades, fisicultura, canto, coral, música, enfim, várias atividades, essa atividade da arte-terapia fazia com que as pessoas fossem mais participantes de um todo, né? Então, sentavam todos ao redor de uma mesa e aí punham as mãos num tecido, por exemplo, por dentro, no saquinho, para ver o que eu estou apalpando. Isso é lã? Isso seria, sei lá, nylon? Bombril. Isso é bombril, isso é, sei lá, o quê? Um sapinho, tal. Sim. Então, essas atividades, aí, se as coisas foram evoluindo, e aí entrou na questão da saúde, né? na área da saúde. Então, o que se percebia naquele momento, pelo menos a professora Roberto, que fazia essa arte-terapia, ela se notava que as mulheres, em termos de câncer de mama, por exemplo, e a faixa etária que eu falo é quase 80 para 90, dentro desse espaço, era praticamente inexistente, havia um certo desinteresse, salvo na questão, não, minha filha agora está se curando, minha filha vai fazer um tratamento, minha neta, minha sobrinha, eu tenho uma tal, papapá.
mas elas próprias parece que haviam... o tema não importava mais. O que é? Como é que se interpreta? Por quê? Por causa da idade? Pois é, e, eu diria assim, infelizmente tem essa ideia de que as mais velhas não vão ter a doença. E é muito contrário, na verdade. Quanto mais velhas nós vamos ficando, maior a nossa chance de ter um câncer. Então, essa coisa de que as senhoras não precisam se preocupar porque já estão mais velhas e não vão ter a doença, é mito. Quanto mais velhas, maior a chance de ter a doença, pelo envelhecimento celular. Idade é um fator de risco. Então, uma senhora de 80 anos tem mais chance de ter câncer do que uma de 50, pela idade. Posso pegar uma carona e os homens, no caso de câncer de próstata, Também vale a mesma vale a tese? mesma regra. Na verdade, o envelhecimento é um fator de risco para qualquer tipo de câncer. Claro que cânceres, mas aí a gente tem que pôr assim, entender a diferença. Normalmente cânceres que acontecem em pessoas mais velhas são menos agressivos, porque são cânceres que aconteceram pelo envelhecimento celular. Quando a gente tem um câncer já numa idade mais jovem, normalmente ele é mais agressivo, porque aquela pessoa é mais jovem, então não é pelo envelhecimento celular, é por algum outro fator. Então acaba que são doenças mais agressivas nos mais jovens. Mas não que as mais velhas não tenham que fazer rotina, elas têm que fazer rotina também de exames, né? Olha essa questão mulheres. Aí eu pergunto para a tia Elise, e desculpe o ti, a gente sempre chama de senhora por respeito às nossas fontes todas, é um critério que nós temos. Mas então eu peço para o senhor continuar, pergunto a ti. Não tem um quê aí de, vamos dizer, de visualização, um quê de postura física, um quê de uma certa vaidade em relação aos seios de pessoas, de mulheres mais velhas e mulheres mais jovens, que, em tese, pelo menos, mas a partir dos 80 anos eu não vou, por que eu vou cuidar tanto? Tem alguma coisa nesse sentido? Ou não, não é um desprezo pelo corpo, mas um conformismo, assim. Não, assim tá bom, eu não quero saber se eu tenho alguma coisa, porque se eu tiver vai doer ainda. Não, eu penso que... À luz da psicologia. Não, eu penso que é só uma questão assim de que, bom, eu já envelheci, eu acho que agora eu não vou mais ter nada disso. Isso fazer também um transplante, é cultural, uma coisa, também fazer é um implante. Sim. Também é cultural e uma questão da ignorância no sentido de não saber, de não conhecer que isto é possível, que pode acontecer. Mas não penso que seja essa questão assim, porque quando as pessoas vão envelhecendo, elas vão tomando conta de que o seu corpo está modificando, Então, vai acontecendo as rugas, isso é o envelhecimento da pele, isso é natural, Então, a gente vai tomando posse de um corpo diferente, que ele está envelhecendo, E, então, assim, a questão das doenças, e elas vão fazendo parte também do envelhecimento, mas eu acho que é só uma questão de não conhecer mesmo, de que o câncer pode vir. Eu acho que isso é muito importante de que a gente fale, e por isso da importância do teu programa, de se levantar esta questão. O câncer tem a ver com o envelhecimento também. Então, não é porque aí se chegou aos 80 anos que não precisa mais levar as suas mamas para um mastologista. Tem que fazer. Olhar. Precisa. Tá. Então, assim, o que a gente vê? Não existe uma faixa etária que suspenda a revisão, assim, a rotina. A gente decide não fazer mais, então, essa senhora não vai mais fazer exame de mamografia, enfim, quando, Quando a gente toma essa decisão? Quando é uma pessoa que já está mais adoentada, assim, por outros motivos, Então, ela tem algumas comorbidades que não permitem mais que ela faça um tratamento para câncer de mama, por exemplo. Então, ok. Então, nela, se eu descobrir, eu não vou conseguir tratar. Então, tudo bem, eu não vou fazer mamografia para identificar uma doença, não vou fazer ela sair da cama, daqui um pouco ela é acamada para fazer a sua mamografia. Esse é o critério que a gente usa. Em relação à psicologia, assim, o que eu vejo? Que em qualquer idade elas têm medo da mutilação pelo câncer de mama. Em qualquer idade, quando eu tenho que propor uma mastectomia, que é a retirada da mama,
mesmo as senhoras de mais idade ficam, mas como é que eu vou ficar sem a minha mama? Então, às vezes, a gente vai, né, convivendo, entendendo o envelhecimento fisicamente, mas elas se chocam com essa ideia também. Isto é em qualquer idade. Qualquer. É, em qualquer idade. Porque as mamas fazem parte do feminino. Sim, é um valor estético muito importante, É né? estético. E emocional. Emocional, evidente. né? Claro, Ele faz sem parte dúvida. do feminino, Sem faz parte de dúvida. toda a construção. E tem toda uma história da própria criança que identidade. mamou e que cresceu, né? A própria vida Com está certeza. muito vinculada às É, mamas, né? Sem dúvida. Além da questão ainda que é estética, né? Mas dentro da psicologia, vamos pensar assim, né? Dentro do emocional, isso tem toda uma outra conotação. Vamos pedir a vocês, queridos telespectadores, e a vocês, nossos convidados, um instantinho só, uma interrupção não muito grande, da presença da empresa que apoia culturalmente o programa Aurélio Decker Repórter. Vamos colocar um comercial de alguns minutos, pouquinho, e depois retornamos. Aí eu acho que vamos falar coisa mais interessante no sentido de atração. Né? O que há de bom, afinal de contas? Nós estamos falando em câncer, tudo relacionado, é só problema? Não! Nós vamos ter um bazar chique, mas bota chique nisso, tá? A gente já volta, daí nós vamos contar para vocês. Agora nós vamos inserir, o nosso técnico já está passando aqui, vamos inserir a chamada do Vamos nosso... dizendo já que o bazar vai acontecer nos dias 28 e 29. 28 e 29, hein? Bem no finzinho do mês, mas isso não significa nada. Vamos lá. Você sabe qual é o caminho que a água passa para ficar pronta para beber na sua torneira? A Comusa, Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo, capta água bruta direto do Rio dos Sinos, na elevatória de água bruta que fica ao lado da ponte da estrada Leopoldo Petri, em Lomba Grande. Ao todo, são captados 750 litros de água por segundo. Essa água bruta percorre então um caminho de quase 5 quilômetros até a estação de tratamento de água do bairro Rondônia. A água dos Sinos que chega na Comusa é completamente imprópria para o consumo. Assim, começa o processo de tratamento da água. O processo se desenvolve em 5 etapas. Primeira etapa, coagulação e floculação. Nessa etapa são adicionados os produtos químicos responsáveis pela remoção de cor, turbidez e a carga orgânica mais significativa presente na água bruta. Segunda etapa, decantação. A água é conduzida para os tanques decantadores. Os flocos que já foram formados são removidos e se depositam no fundo do tanque pela gravidade. O resultado é uma fase líquida com água clarificada e uma fase sólida decantada. Terceira etapa, filtração. A água clarificada é conduzida para os filtros de areia com o objetivo de remover os flocos mais finos e leves que não foram retidos nos decantadores, sendo obrigada a atravessar um meio poroso composto por carvão e areia. Quarta etapa, desinfecção. São adicionados à água clarificada produtos químicos à base de cloro para promover a destruição de diversos micro-organismos. A Comusa utiliza atualmente uma solução líquida de hipoclorito de sódio como um agente desinfetante. Quinta etapa, fluoretação. Nesta última etapa é feita a aplicação de produtos químicos à base de flúor na água tratada, com o objetivo de prevenir a incidência de cárie dentária. Atualmente, a Comusa abastece com água tratada 98% de toda Novo Hamburgo em mais de 900 quilômetros de redes que atravessam toda a cidade. O controle de qualidade da água captada, tratada e distribuída é feita a cada hora, todos os dias. Vamos lá, sem perda de tempo então. Vamos falar um pouco agora sobre o bazar. Vamos lá. Rosa Choque. Rosa Choque. Dias 28 e 29 de outubro.
Nossa, tá pertinho, né? Semana que vem. Semana que vem, É? sim. Isso. Como é que está o estoque lá e o que tem de... Qual é o bom motivo que vocês apresentam Bom, eu para diria- que a pessoa frequente e compre e Eu gaste? diria que o bom motivo é porque tem muitas e muitas peças maravilhosas, né? Doadas. Tipo assim, tu está falando em bijuteria, em roupa, em calçado, Roupas, calçados, bolsas. infantil não? Masculino, infantil e feminino. Claro que o nosso grande volume é feminino, mas temos bastante coisa masculina e infantil também. E eu diria que o grande incentivo para as pessoas irem comprarem é que toda a verba arrecadada, então, a gente usa para pagar exames de mamografias e ecografias para ajudar, então, o nosso município para aquela fila, então, das pacientes do SUS. Belize, onde é que se compra esse material aí, para fazer os exames? Aonde se encaminha? Ah, isso é com a coisa Gabriela. local? Isso Aonde é se de compra? Novo Aonde? Hamburgo? Sim, todos os exames são realizados aqui em Novo Hamburgo, né? São pacientes, nós recebemos, então, os pedidos da Secretaria Municipal de Saúde, por ordem cronológica de pedidos, né? Aquelas pacientes que estão aguardando, e são referidas para algumas clínicas parceiras, amigas e colaboradoras aqui do município. Isso são preços melhores, é isso? Descontos? Negociar preços melhores, então é claro que nós não pagamos aquele valor de um particular, nós pagamos um particular diferenciado, justamente pela parceria e apoio que essas clínicas nos dão. E vai continuar assim, mas E vai continuar vou assim. mexer na memória de vocês. No ano passado, quantas mamografias, por exemplo, se Nós conseguiu? conseguimos pagar nesses anos, então nós estamos indo para o sexto ano. Sexto né? ano. Sexto ano. Que beleza, hein? Durante esses 6 anos, nós conseguimos já chegar em 2.800 exames pagos. 2008, 2000 800, quase 3 mil exames pagos. Vocês têm ideia da positivo ou negativo, se vocês têm essa informação dos exames, só a título de Quantos estatística? cânceres? Não, nós não temos esse retorno. Esse retorno. Porque eu atendo algumas pacientes, elas chegam em mim, Sim. mas na verdade não são só pacientes minhas, são todas as mulheres da rede, né, pública que estão aguardando. Então, alguns casos chegam a mim, outros não. Então, essa estatística nós não temos. Mas pela experiência histórica que tu tens no tema, Com certeza. nós entre já 2 e pegamos- 800, qual é o percentual? 2.000 pessoas fazem o exame. no mínimo 10%, 10%, 20%, talvez descubra alguma coisa. Que é bastante, hein? É bastante. É, mas a questão bem importante, eu penso que é conseguir fazer um exame mais rapidamente. Porque a angústia fator da tempo. espera é muito grande, né? E ela emocionalmente A é muito ruim. precocidade ajuda muito, quer dizer, constatado agora no início do câncer, a vantagem é muito grande. Isso, além do que da questão emocional, né? Quando a gente pensa que tem alguma coisa que talvez tenha, fazer logo e ter logo um diagnóstico, um exame favorecido é bem importante. Então, assim, dia 28 e 29, na rua Maurício Cardoso, 890. Tá, vamos ter coisas muito boas. Coisas é? muito boas, porque esse ano, Seminovos, dá pra este falar ano assim? temos Seminovos e isso, novos. e novos também. Sempre recebemos Isso. coisas Não a preço de novos, evidentemente. Não, não. Os preços são E excelentes. desculpe. Os preços são excelentes, vale a pena, e realmente acho que vale a pena pensar que cada peça, cada valor, né, que se compra, a gente está beneficiando algumas mulheres. Então, vale o investimento. Horário de funcionamento, porque às vezes é um lugar Nós funcionamos, de grande então, afluxo de pessoas. nós funcionamos então com alguns agendamentos. Os agendamentos já estão lotados, os Telefone. horários já estão lotados os horários, mas Atenção, nós- vou preparar aí para marcar no celular o telefone. Mas nós vamos receber todas as pessoas que estiverem aguardando na fila. Sim, vão ter Claro uma senha. que conforme uma senha, conforme o espaço, né? Porque a gente também não pode exagerar na quantidade de pessoas internamente, então nós vamos ter esse cuidado também, né? Acho que a gente tem que entender que a pandemia passou, mas não passou totalmente. A gente ainda tem alguns cuidados nesse sentido, né? Mas a gente Tá. vai tentar atender a todos. Telefone. Telefone. Atenção para agendar, hein? 99-246-3200. Vamos de novo, por favor. 99-246-3200.
Então, para informações, enfim, ou para tentar agendamento ainda esse número, mas continuamos falando. Serão atendidas as pessoas que chegarem conforme, então, a espera na fila. Vocês podem dizer se no finzinho vai ter liquidação ou não? Não, né? Normalmente não fazemos. Não. E é interessante as pessoas também entenderem que não só os primeiros a entrarem vão conseguir os melhores produtos. É bem importante Todo isso. horário, Vai de hora ter a hora, produtos nós repomos. renovados. A produtos reposição bons, né? é de hora em hora. Então, Isso é bem importante. O bom motivo, para resumir, é comprar coisa fina, coisa boa, de qualidade, por um preço bem baixo e ainda promover o bem, ajudando a salvar Muitas vidas. pessoas estão nos ajudando também, isso é bem importante. E tem também doações, né, que podem Isso. ser feitas. Esse Né? ano nós contamos então com um grupo, nós agregamos mais colaboradoras, nomeamos algumas amigas então da comunidade como E embaixadoras. aí funciona melhor. E elas estão então nos ajudando e arrecadando e nos ajudando na organização. Então Isso. somos um grupo muito maior agora. Eu preciso, Tá bom. agora eu preciso terminar. Tá bom. Boa noite, obrigado. Obrigado pela audiência, obrigado pela presença de vocês. Tá bem. E eu amo vocês, não se esqueçam. Beijo. Tchau. They say the neon lights are bright on Broadway. They say there's always magic in the air. Você vai estudar administração em 2022? Então, preste atenção na novidade que temos para te contar. Ela fará a diferença no seu futuro. Quer saber mais? Vem com a gente conhecer o novo curso de administração da Faculdade INH. Pense nos profissionais de administração que são referência no